e de preferência uma mulher, né? Um personagem feminino que se encaixasse nesse tema. E vinha com força no meu coração a mulher samaritana, a história dela em João capítulo 4. E vinha a história dessa mulher no meu coração, e eu comecei a orar e a buscar a Deus, e Deus foi confirmando no meu coração. Eu imagino que as irmãs aqui todas já ouviram muitas mensagens, estudos profundos e com conteúdo, né, sobre a mulher samaritana. Mas eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para o novo de Deus, não novidade. Nós não somos das pessoas que buscam novidade como quem tem coceira nos ouvidos, né? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias as pessoas têm comichão nos ouvidos, não sossegam, né, com as verdades da palavra de Deus e ficam procurando mais coisas. Eu sei que as irmãs não são desse tipo, louvado seja Deus, não queremos o novo de Deus, a palavra de Deus, né? Nós vivemos um tempo perigoso, é a reta final, Jesus Cristo está voltando, e ele diz que vão surgir muitos falsos ensinadores. Então, qual é o antídoto para isso? Qual é o remédio para isso? Não nos desviarmos da palavra de Deus. Em nada, não trocar este livro por nada. Este é a nossa regra de fé e de prática. Amém? Então a história desta mulher está aqui registrada na Bíblia para nosso ensinamento, para o nosso proveito. Vamos olhar um pouquinho para esta história e vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, dentro disso que Deus está restaurando na vida das irmãs. Aquela primeira música que nós cantamos, eu nunca tinha ouvido, uma música maravilhosa, linda, né? Logo eu, um pecador. E eu pensei, Senhor, a mulher samaritana poderia dizer isso mesmo, né? Logo eu. Tive o encontro assim com Jesus, né? Talvez você tenha pensado, mas por que eu estou aqui neste encontro, nesta conferência? Por que eu vim aqui? Porque o Senhor Jesus, o grande Criador do céu e da terra, está olhando para mim. Quem sou eu? Né? Eu sou escolhida, perdoada, como diz aquela música maravilhosa também, né? Então Deus está restaurando no seu coração aquilo que Ele pensa sobre você, aquilo que Ele está formando em você. Amém? Antes de eu subir aqui, a minha filha falou para mim, mamãe, conte histórias. Ela é uma pregadora também, ela tem muita unção do Senhor. Eu falei, tá, eu vou contar uma história, tá aqui na Bíblia. Mas então eu pensei numa história muito pessoal, eu quase nunca conto essa história. Mas gostaria de, num parênteses, muito rapidamente, sem entrar em detalhes, né? Eu prometo, porque eu sou muito detalhista, contar como Deus me deu o meu marido. Talvez seja um assunto que interesse a algumas irmãs aqui. Eu sou casada há quase 38 anos. Deus nos uniu no casamento, mas eu vivi um tempo grande solteira, trabalhando como missionária em Curitiba, assumindo o pastorado da igreja, porque o pastor tinha falecido e todos quiseram que eu ficasse como pastora, e eu fiquei, apesar de ter dito para Deus que eu não queria aquele peso, aquele ministério, sendo eu uma mulher solteira, mas me submeti à vontade do Senhor, porque Ele me deu muitas provas de que aquele ministério eu deveria assumir naquele momento, não para sempre, mas naquele momento. Então eu fiquei ali como pastora.
E eu falei, eu nunca tinha tido a coragem de orar a Deus pedindo um marido, mas naquele tempo eu me enchi da coragem e falei: Senhor, solteira vai ser difícil tratar de algumas situações, então me dá um marido. E eu dei as características, não sei se você concorda com isso ou não, mas eu dei as características assim para Deus e falei: se o Senhor e dei uma data, falei: Senhor, eu vou fazer 35 anos, quando eu fizer 35 anos, se o Senhor me deu um marido, tudo bem, se o Senhor não me deu até lá, tudo bem também, eu vou entender que o Senhor quer que eu viva solteira, eu vou viver, só que, por favor, não me deixe ficar uma pessoa azeda, amarga, aborrecida, zangada com tudo, eu quero ser alegre. E assim ficou. Eu tinha uma amiga que morávamos juntas e dividíamos um apartamento próximo à igreja onde eu trabalhava, e só ela sabia desse meu acordo com Deus. Foi chegando o meu aniversário e nada acontecia, então ela disse: Ei, Miriam, e aí? Falei: até agora nada, e não tem nenhuma luz no fim do túnel, então vamos esperar. Aí eu fiz aniversário, nada aconteceu. Era final de dezembro e nós rimos, ela riu comigo, choramos, ela chorou comigo e eu entreguei para Deus. Final do meu dia de aniversário, eu falei: Senhor, eu entendi a tua resposta. De boa, eu aceito, mas aquele nosso trato, não me deixe ficar uma pessoa amargurada. Ponto final. Virei a página, agora não vou esperar mais, que já sei a tua resposta. Era dezembro, em janeiro eu tinha que pregar uma semana num acampamento de jovens em São Paulo, na região de São Paulo, onde nós tínhamos seminaristas também, era uma escola de missões. Fui para lá. E lá tinha um rapaz que queria conhecer a nossa igreja em Curitiba. E ele veio conhecer, ele era seminarista, veio fazer ministério de férias ali. E 2 anos depois nós nos casamos. E Deus deixou passar um tempo e falou assim para mim: você lembra que você fez uma oração? Falei: lembro, sim. Você lembra o que você pediu para mim? Eu lembro. Aí eu já estava com vergonha, mas fiquei com mais vergonha ainda quando ele me falou: você aprendeu a lição? E eu falei: qual lição? O meu tempo não é o teu tempo. Você pôs uma data para mim, eu deixei passar a data, para depois te trazer um marido. Esse marido é uma bênção. Do nosso casamento temos 2 filhos, Daniel e Sara. E eu quis contar isso para você, porque a nossa vida interessa para Deus, a sua vida interessa para Deus. A sua vida não somente, Deus não está interessado somente no seu espírito. Ele te deu um corpo, uma alma, e Ele se interessa por você por completo. Ele se interessa por tudo na sua vida. Tudo na sua vida é interessante para Deus, é importante para Deus. Não tem nenhuma partinha na sua vida que Deus diga: isso aqui você se vire, é com você, faça do seu jeito. Não, Deus se interessa por você e se preocupa com você e ama você como um todo. Amém. E assim nós vamos encontrar Jesus encontrando uma mulher na beira de um poço. E o tema graça, favor e merecido, eu peço licença para Mônica, para trabalhar nesse tema como graça transformadora de Jesus, né? É um favor que nós não merecemos, porque a palavra graça significa isso, favor que nós não merecemos, imerecido. Abra sua Bíblia, creio que você já abriu, aí em João capítulo 4, e nós vamos encontrar a primeira coisa que neste episódio tão importante, nós vamos ler algumas partes deste capítulo, mas a primeira verdade é: Jesus vai ao encontro
daquela que é evitada. Vamos ler os primeiros 9 versículos de João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeiramente até o versículo 9. Então aqui nós vamos ver que Jesus precisava passar por Samaria. Seria como alguém no Paraná quisesse ir para o Rio Grande do Sul, teria que passar por Santa Catarina. Ou então tomar um navio e dar uma volta pelo mar, ou ir pelo Mato Grosso e dar uma volta enorme para chegar, enfim, passar pelo Uruguai e chegar no Rio Grande do Sul. Os judeus faziam isso para não passar por Samaria. Da Judéia no sul, eles indo para Galiléia no norte, não passavam por Samaria, que estava no meio dessas duas localidades. Eles davam uma volta para não encontrar, para não falar com os samaritanos. Mas Jesus passou por Samaria, porque ele se interessa, ele vai ao encontro daquela que é uma pessoa evitada pelos outros. E por que nós sabemos que ela é evitada pelos outros? Porque o Espírito Santo é maravilhoso, ele é lindo, e ele detalha certas coisas na palavra que dão uma visão da realidade para nós. Ele diz a hora em que essa mulher foi buscar água: ao meio-dia, a maneira dos judeus contarem as horas, a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Ninguém, nenhuma mulher na Palestina, em Israel, da época de Jesus, com aquele sol escaldante, ia buscar água ao meio-dia. Elas iam em grupos, não sozinhas, no início do dia ou no final do dia, quando estava o ar mais fresco. Mas aquela mulher tinha motivos para ir sozinha ao meio-dia, quando ninguém ia. Uma mulher evitada. Jesus quebra aqui duas barreiras. Homem falando com mulher naqueles tempos, proibido, totalmente inadequado. Um judeu falar com um samaritano, jamais. E Jesus prepara todo o cenário. Os discípulos vão comprar pão, ele está cansado, senta-se à beira do poço. Por quê? Porque na sua onisciência, ele sabia que aquela mulher sedenta, mas não da água do poço, viria buscar água. Ele trouxe você aqui porque ele sabe da sua necessidade. Ele está trazendo esses estudos para você nestes dias, porque ele conhece o seu coração. E ele não evita você, ele trouxe você. Várias irmãs falaram aqui das dificuldades e barreiras que muitas romperam para estar aqui. Por quê? Porque Jesus trouxe você aqui, na beira do poço. E ele está aqui. E ele quer ter um diálogo com você. Mesmo quando as pessoas nos evitam ou desprezam,
Jesus não tem medo da nossa dor, nem do nosso passado. Jesus não tem medo do seu passado, nem da sua dor. Ele enfrenta tudo isso com o amor dele. Então nós aprendemos que a graça, o favor não merecido, toma a iniciativa. Quem que começa o diálogo? Jesus. Vamos para uma segunda verdade que encontramos aqui. A primeira foi: Jesus vai ao encontro de uma pessoa que é evitada. Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus oferece aquilo que realmente satisfaz. Olhe, voltando aqui para o texto bíblico, vamos olhar o versículo 10 em diante. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Então, Jesus, embora a mulher até aqui não estivesse entendendo nada, mas Jesus fala e oferece a água viva. Ele sabia que depois ela iria entender. Ela precisava de algo que não era aquela água. Muitas vezes nós procuramos solução para os nossos problemas em quantas coisas. Louvamos a Deus pela medicina, graças a Deus pela evolução da medicina, porém, e nós usamos medicamentos, vamos ao médico quando precisamos, oramos aqui agora por várias irmãs e irmãos com problemas de saúde, indo a médico, amém, nós abençoamos a eles, porém, nós sempre que fazemos isto, devemos olhar para o Senhor e dizer: tu és o meu médico, a minha esperança és tu. Davi um dia perguntou assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Ele é quem tem aquilo que nós precisamos, aquilo que você precisa no seu coração, lá no fundo. Não é um casamento que vai lhe dar, não é um salário melhor, uma promoção, um nível de vida melhor que vai lhe dar, não é ter filhos ou não ter filhos que vai lhe dar, nada disso. Aquela necessidade profunda no seu coração é satisfeita por Jesus. Ele é a água viva. E ele falou dessa água para a mulher. Então nós aprendemos que a água, a graça, tem o que o ser humano precisa. A graça toma a iniciativa. Ela que é um favor que nós não merecemos, é Ele, Deus, que vem, o Deus da graça, que vem ao nosso encontro. A graça toma a iniciativa. A graça tem aquilo que o ser humano precisa. E prosseguindo, nós vamos ao versículo 16. Acompanhe ali comigo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Eu aprendo neste trecho que Jesus toca na ferida do nosso coração, mas não para cutucar e fazer doer e sangrar, para curar.
quando nossos filhos pequenos, as que são mães aqui, quando eles levavam tombo, se machucavam, o que a gente fazia? Limpava a ferida primeiro. E eles gostavam disso? Claro que não. Choravam mais ainda do que quando caíram. Mas a gente, chorando ou não, com compaixão, com dó, com tudo ou não, a gente tinha que limpar a ferida. Porque ali estavam contaminações que precisavam ser removidas para depois então passar alguma coisa para curar. Quando nós temos uma cárie no dente, a cárie às vezes é um pontinho pequenininho, vai lá no dentista, ele faz um baita de um buraco tudo ao redor, escava daqui, escava dali, parece que ele vai acabar com o dente da gente. E a cárie era só um pontinho, mas ele tem que fazer tudo aquilo para ele tirar toda a contaminação ali, toda a doença, limpar tudo e então obturar e curar. Hoje em dia é muito comum falar-se de uma graça barata, superficial. Não se contente com uma religiosidade superficial. Deixe Jesus tocar na sua ferida. Jesus sabia que aquela mulher tinha tido 5 maridos. Ele é onisciente, ele sabia. E por que ele falou aquilo então? Vai chamar teu marido. Eu creio que Jesus amou a resposta da mulher. Sabe por quê? Porque ela foi verdadeira. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, muito bem. Falou a verdade. Você não tem. Você teve 5 maridos. E a esta altura, imagina a reação dela. Como ele sabe? Você teve 5 maridos. E o que você tem agora, o número 6, não é seu marido. Então isso derrubou toda a barreira. E ela deve ter sentido aquela mão poderosa e amorosa tocar na ferida do seu coração. Por que ela estava ali ao meio-dia buscando água sozinha? Certamente ela era uma mulher mal vista em toda a cidade, pequena cidade, imagina, mulher que já teve 5 maridos que não eram dela, e agora estava no número 6 que também não era dela. Que tipo de mulher era aquela que estava conversando com Jesus? Não era diferente de nós. Não estou dizendo que você teve muitos maridos, não estou dizendo isso, mas nós temos feridas no coração. E muitas vezes nós tentamos cobrir essa ferida, pôr uma bandagem nela, e deixa assim, não toca não, porque vai doer, isso aqui ninguém sabe, deixa para lá, olha, eu faço daqui para frente, olha, não põe a mão ali não, que vai doer. Tem uma música que nós temos cantado lá na igreja que diz, Jesus está vindo, né? Vem, Jesus vem. E num dos trechos ela diz assim, Jesus apaga o passado e faz tudo novo. Isso tem base na Bíblia. Lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fez novo tudo. Então Jesus, quando Ele toca na sua ferida, não é para humilhar você, não é para fazer você sofrer. Pelo contrário, é para honrar você com a cura e fazer você feliz, verdadeiramente feliz. Tendo a ferida curada, pode ficar lá uma cicatriz, ou seja, você lembra que aconteceu alguma coisa e se alegra porque você foi liberta e curada. A graça, nós aprendemos aqui, ela é profunda, não é superficial. A graça de Jesus é profunda, não é uma graça barata. Para Ele ser o Deus da graça,
Ele teve que dar a vida dele. Para ele custou a vida, e nós sabemos de que forma ele deu a vida por nós, morrendo na cruz. Para nós só custa uma coisa: crer. Quem crê, eu disse isso para uma mulher com quem eu tenho conversado, aconselhado por alguns anos já, uma mulher que tem uma dificuldade tremenda de se perdoar a si mesma. E ontem ela me disse assim: eu estou triste com você, porque eu falei umas verdades bíblicas para ela. Ela falou: eu estou triste porque você pensa que eu não creio no perdão de Deus. Eu falei: eu não penso, eu tenho certeza. Por que você não crê? Porque quem crê, confia. Você é melhor do que Deus? Porque quem é ofendido pelos nossos pecados? É Deus. Deus perdoa. Se eu não me perdoo, então eu sou melhor que Deus. Deus, que é o ofendido, nos perdoa. Só precisa uma coisa: você crer. Quem crê, confia. Quem confia, descansa. Quem confia, confessa para ele: sim, Senhor, eu tive 5 maridos, eu não tenho marido. Fala igual aquela mulher: eu não tenho marido. Fala como aquela mulher: a minha vida está presa numa mágoa, a minha vida está presa naquele dia terrível em que eu sofri um abuso, em que alguém me humilhou na presença de pessoas. Quem não tem histórias como essas? Quem não tem histórias como essas? Todos nós temos. Todos nós temos, todas nós temos histórias desse tipo, de sofrer algum tipo de humilhação, de sofrer abusos, de sofrer autoritarismo, né, em cima, injustiças, difamação. Alguém já falou mal de você? Falaram de Jesus também. E Jesus, o Deus da graça, está aqui para curar o seu coração, libertando você. E a graça é profunda, ela vai fundo, ela não fica na superfície, ela vai fundo. Vamos prosseguir, indo para o final. Jesus se revela a quem se achava indigna. Esta é uma parte tão linda dessa história. Olhe os versículos 19 em diante. A conversa continua. Versículo 19. A mulher tentou mudar de assunto, né? Quando Jesus falou assim: vai chamar seu marido. Ela falou: não tenho marido. Ele falou a verdade, você teve 5, tem o 6º, agora não é teu marido. Aí ela entrou com uma história: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ou seja, acertou, não é? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Aí Jesus não aguentou mais e se revelou. Ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Para quem Jesus se revela? Para uma mulher que se achava indigna da amizade, do convívio com as outras mulheres da vila. Imagine Jesus, o Filho de Deus, se revelando a ela. Jesus não disse que ele era o Messias aos religiosos, nem aos discípulos ele tinha dito ainda. Depois ele disse, mas a primeira vez que ele fala:
eu sou o Messias, é uma mulher e uma samaritana, uma mulher que se julgava mais indigna, porque os samaritanos eram meio judeus, meio estrangeiros, meio misturado, uma raça misturada, que adoravam deuses estranhos. Uma hora era Deus Jeová, outra hora era Deus estranho, era uma mistura, e uma mulher com a vida naquela situação, a ela Jesus se revela. Não é lindo isso? Então, nunca aceite a mentira do diabo que você é indigna. Perante os olhos dos homens, dos homens eu digo da humanidade, das mulheres e dos homens, né, genericamente falando, perante os olhos deles nós somos indignos. Perante os olhos de Deus, muitas vezes somos consideradas indignas. Perante os olhos de Deus, nós somos indignas, sim, como todo ser humano é, mas Ele nos faz dignas. Quem nos dá a dignidade, nos restaura a dignidade, é Deus, através de Jesus. E Ele se revela, e Ele está com muito desejo de se revelar a você nesta noite, como o Deus que cura, o Deus da graça, o Deus que transforma. E por isso eu vejo nesse pedaço da nossa história, que a graça é um favor não merecido. O que essa mulher fez para merecer a graça de Jesus? Nada. O que você fez? O que eu tenho feito? Nada. A nossa justiça, entre aspas, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Nós não temos nada em nós mesmas de bom para oferecer a Deus. O que nós temos de bom em nós é Deus quem pôs. Então a glória é toda dele. Amém? E Deus está muito desejoso de que você aceite esta graça e seja verdadeiramente curada. Não existe nenhuma mentira do diabo que possa prevalecer no seu coração se você aceitar o favor não merecido, a graça de Deus. A graça entra como um vendaval na sua vida, varrendo tudo que é lixo, tudo que é ideia falsa, tudo que é conceito falso, varrendo todas as mentiras e estabelecendo a verdade de Deus. Escolhida, perdoada, amada, transformada, bonita. Tinha uma menininha, que agora já é uma mulher, quando ela era pequena, ela gostava de ouvir as histórias que a tia dela contava sobre Jesus. E a tia visitava e contava histórias de Jesus. E um dia essa menininha olhou para a tia era muito minha amiga e ela me contou isso. A menininha olhou para ela e disse: tia, como você é linda, só a sua cara que é feia. Queridas, você é linda. Sabe por quê? Pode ser que no conceito de uma criancinha, que talvez tivesse na memória, assim, essas beldades aí que colocam como modelo, exemplo de beleza, né? Então ela olhou para o rostinho todo enrugado da tia, que já era todo enrugadinho naquela época, e falou isso: mas olha o conceito da menina, você é linda. E essa parte da declaração dela é que deve ficar com você, comigo, porque no conceito de Deus, minha querida, você é linda. Você é linda. É mentira que alguém esteja dizendo que você é feia. Deus faz alguma coisa feia? Você não é criação de Deus? Deus caprichou tanto em você que Ele não fez nenhuma igual, só você. Pode ter uma parecida com você, feito a irmã da Mônica, quando subiu aqui, eu olhei para ela e falei: é tua irmã, né? É, porque parece, mas não é igual. Parece, mas não é igual. Porque Deus fez você com essa beleza que Ele deu para você.
agradeça, receba. Não precisa pensar na mentira do diabo, receba. E finalmente, Jesus envia a mulher. A graça cura, restaura e envia. Porque ela foi até a cidade, e olha que coisa linda que tem aqui no versículo 28. Nesse momento os discípulos chegaram, né? Os discípulos chegaram. E ficaram espantados de ver Jesus conversando com uma mulher, mas ninguém tinha coragem de perguntar nada, né? Ficaram quietinhos. E a mulher, no versículo 28, quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, a toda a cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E lá no versículo 39 em diante, que nós não vamos ler agora, você pode ver que toda a cidade estava ali reunida. Aquela mulher foi e proclamou. Acabou o complexo, acabou a vergonha, acabou aquele medo de falar, de estar com as pessoas, a ponto de ir sozinha buscar água. Agora eu reúno a cidade toda e digo: tem um homem lá que sabe tudo o que eu fiz, quem sabe se é ele o Cristo, vamos lá. Virou missionária. A graça restaura, a graça envia, a graça cura, a graça tem o que a pessoa precisa verdadeiramente. A graça é profunda, não é superficial, ela vai lá no âmago da nossa vida, lá no íntimo, lá naquele recanto do seu coração que estava escuro, até o momento em que você se encontra com Jesus e se rende a Ele e fala: me cura, Senhor, eu me entrego. E aqui o Espírito Santo de novo deixa umas palavrinhas entre vírgulas tão preciosas. Quanto a mulher deixou o cântaro. Cântaro era o seu balde, né, de água que ela foi lá para buscar. Era necessário. Quem que não precisa de água? Mas naquele momento a necessidade maior tinha sido suprida e ia ser suprida na vida dos seus conterrâneos. E ela deixou o cântaro ali. Ela não disse assim: eu vou sim avisar todo mundo, deixa eu aproveitar e já levo aqui meu balde d'água. Nesta hora, deixa o cântaro. E talvez você tenha alguns cântaros na sua vida que você precisa deixar. É necessário sim, Deus sabe as suas necessidades, mas olhe para Jesus como aquele que sara as suas feridas, como aquele que supre as suas necessidades, cura a sua alma, restaura a sua vida, transforma a sua vida de uma vida cheia de medos, de complexos, de vergonhas, em uma vida cheia de vitória, em uma vida cheia de motivo, de razão, de propósito. É isso que Ele faz, porque Ele é o Deus de toda graça. O que aquela mulher fez para merecer? Nada. Graça é favor não merecido. Não precisa fazer nada a não ser crer. Quem nesta noite aqui queria, quem sabe, abandonar alguns cântaros?